Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa aula de direito penal. Hoje, resolução de questões com o tema eficácia da lei penal. É isso aí, galera. Vamos para a nossa aulinha de resolução de questões, onde muita coisa a gente vai aprender, vai testar nossos conhecimentos, vai passar um pouco de raiva sim, porque faz parte, certo? Mas eu tenho certeza, vamos nos divertir bastante, hein? Pois é, galera, são 15 horas 5 minutos, estamos começando aí hoje no dia 16 de nove de 2023 essa aula que vai ser gravada e vai ser colocada lá no nosso canal do YouTube, na nossa playlist das aulas de resoluções de questões. É isso aí, galera. Hoje eu venho começando a nossa live, certo? Lembrando a vocês de alguns editais que foram abertos não muito tempo atrás, certo? Na realidade, são até recentes, tá? Temos aí editais de várias áreas das prefeituras de Pombos, para a Guarda Civil Municipal e também para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, certo? Tem também agente municipal de operação e fiscalização de trânsito lá de Fortaleza, Ceará, certo? Tem também Prefeitura de Condado em Pernambuco. Pernambuco tá com tudo, hein, galera? Pernambuco aí, duas prefeituras com muitos concursos aí para várias áreas, vários cargos, nível médio, nível superior, certo? Nível até fundamental tem, certo? Então só não faz mesmo quem não quer. Ok, galera? O que mais nós temos aí? Docentes da área de construção civil e materiais de construção, lá do IFRN de São Gonçalo do Amarante, onde nossa Joyce trabalha. Certo, galera? Vagas de nível médio e nível superior da Câmara de Itapissuma, Pernambuco. Nível fundamental médio e superior das prefeituras de Apuiaré, Ceará, certo? E tem ainda um processo seletivo simplificado para professor substituto temporário das áreas de contabilidade e medicina na UFRN. Polos Natal e Caicó. Viu, galera? São aí seleções, concursos que você não pode perder, certo? E todas essas informações você fica sabendo ao entrar no nosso Discord, tá, pessoal? O Discord é a ferramenta do canal que já tem ajudado aí muitos alunos, certo? A ficar de olho nos editais, a ficar de olho nos materiais de estudo, certo? E tem ajudado aí muita gente a passar, tá, pessoal? Como é que eu tenho acesso ao Discord? É muito simples, certo? Basta que você se inscreva no nosso canal, certo? Aqui na Twitch, você clica no botão aqui embaixo, inscrever-se, certo? E esse mês de setembro agora, a Twitch está com uma promoção, certo? Um desconto de 25% na inscrição. E aí você só vai pagar R$ 5,93, certo? Além do acesso ao Discord, você também vai ter vários outros benefícios, certo? Você vai ganhar aí uma apostila da sua escolha, do assunto que você quiser, certo? E a gente envia aí para você essa apostila, tá certo? Que mais? Você vai ganhar também uma bonificação de pontos do canal. Pontos esses que podem ser utilizados para você adquirir apostilas e interações durante as nossas aulas, certo? Então, tudo de bom. Mas se você quiser adiantar, certo? Quiser ganhar aí, receber todo o material de todas as aulas que nós tivemos, certo? Que nós fizemos até hoje, cada uma das apostilas, certo? Está à venda aqui no nosso canal pelo valor de R$ 5,00 por assunto, certo? Você vai adquirir apenas as apostilas que sejam interessantes aí para os seus estudos, certo? Se de repente você não está estudando todas as disciplinas de direito, você vai pegar somente aquelas que foi interessante para você, certo? R$ 5,00. Você manda aí, ó, nosso e-mail tá aí na tela, felipemelopi@yahoo.com.br.
certo? Você pode nos enviar um e-mail, você pode mandar um sussurro aqui pelo Twitch, você pode mandar um sussurro lá no Discord. Você pode falar comigo pelo Instagram, certo? Procure o canal que você mais gosta, solicite, ó, professor, quero ver quais os materiais que você tem. A gente tem uma listinha aqui organizada, certo? Para você acessar e você ver quais são os materiais, tá bom, pessoal? Cada material vem com uma apostilazinha, tá? Com a listazinha de assuntos, certo? Os quais você vai poder estudar, certo? Com apontamentos fáceis, certo? Para você que já estuda direito ou para você que nunca teve contato com a disciplina jurídica, tá certo? Tá facinho de entender. E vem também com um material com 15 questões respondidas e comentadas das mais variadas bancas de concurso público sobre aquele determinado assunto, tá certo? Então não perde tempo, certo? Vai lá, pede agora o seu material, certo? Solicita o seu material, diz aí o que é que você quer, certo? Faz o Pix para nós e a gente manda para você imediatamente esse material que você pode, se quiser, imprimir ou usar na via eletrônica mesmo, certo? Da forma como você achar mais interessante, ok? Muito bem, galera. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Joyce já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Joy Black, nossa streamer de Mass Effect e de outras coisas também, que não está streamando, mas vai voltar a streamar. Ó, beat aí da nossa querida Joy Black, valeu, Joy. Pois é, pessoal. Ah, eu esqueci até de dizer, você pode também se tornar inscrito do canal e ter acesso a todos os benefícios do canal, certo? Gratuitamente, se você for assinante do Amazon Prime, certo? É só clicar no botãozinho aqui, inscrever-se, certo? E lá você vai poder usar a sua senha do Amazon Prime uma vez por mês, em um canal da Twitch por mês, certo? E obter todos os benefícios que você obteria pagando aí a mensalidade, tá, pessoal? Então fica a dica aí para você, certo? Se você é assinante do Amazon Prime, não perde tempo, gente, é gratuito, tá? Você tem esse benefício aí de graça. Vale muito a pena, certo? Os nossos alunos aqui mais aplicados, certo? Já conquistaram aprovação em seleções, certo? E temos aqui um Hall da Fama no nosso canal e eu espero poder colocar o seu nome no nosso Hall da Fama. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Temos aí 3 espectadores, estou feliz, contente. Vamos explicar aqui o esquema das nossas aulas, certo? Nos sábados a gente faz resolução de questões com o tema da aula que a gente deu durante a semana, certo? Então essa semana nós tivemos aí a eficácia da lei penal, certo? Vamos ter aí lei penal, aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço, certo? Então todas as questões que nós vamos ver têm a ver com esse tema que nós já assistimos, certo? A gente, a gente vai colocar. Oi? Hã? Você precisa depois ouvir essa história que me contar sobre aluguel, viu? Você vai Aluguel? adorar, sim, porque eu sei que é uma área que. Tássio, essa é uma área que, inclusive, a Osh estava pensando em fazer o mestrado dele. Eu Mas, domino aluguel. Viu? menino, essa só. Tássio, você tem que falar isso no canal de Depois aula. da live, se você quiser entrar Assim, ó, aqui no canal, fica à vontade, certo? A gente relata, assim, ó, certo? agora escuta. Mas hoje é resolução de questões, tá certo? Então, galera, é o seguinte. Vou passar aqui, são 3 blocos de 5 questões, tá certo? Que são do material que quem adquiriu vai receber, certo? E vocês vão poder apostar pontos na alternativa correta, certo? Então a gente usa aqui estratégia de gamificação, tá bom? A gente vai gerenciar um palpite, tá? Com as alternativas da questão e você vai poder apostar uma certa quantidade de pontos e poderá faturar aí bônus naqueles pontos caso você acerte a questão, tá certo? Já disse a vocês, esses pontos vocês podem usar para resgatar uma recompensa aqui do canal, certo?
e você pode até adquirir um material gratuitamente com essa pontuação, tá bom? Então é bem vantajoso aí para você que quer obter os nossos materiais aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos começar então? Vamos lá. Mudando aqui a tela, todos estejam preparados. Olha só. Primeira da nossa questão de hoje. 2023, a banca é a FGV, o concurso para a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. Ela diz o seguinte: a definição do local e do tempo do crime é de suma importância para determinar se havia ou não lei penal definindo a conduta como típica, o lugar em que a ação será processada e o acusado julgado, e qual a legislação aplicável no caso concreto. Em relação à lei penal no tempo e no espaço, com base no Código Penal, marque a alternativa incorreta. A alternativa A. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A alternativa B. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. A lei posterior, alternativa C, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, salvo se decidido por sentença condenatória transitada em julgado. A alternativa D. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A alternativa E. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos lá. A, B, C, D ou E. Vamos iniciar o palpite para a questão 1. Estejam preparados. A, B, C, D e E. Vai aparecer aí na parte superior do chat. Você clica quando aparecer a janelinha e depois escolhe sua alternativa e você vai ter 1 minuto para pensar. Valendo! Tempo esgotado. Pessoal que participa mais ainda parece que não chegou, né? Então não houve ainda participação. O pessoal tá perdendo ponto, não diga nada. Certo? E aí, galera? Qual dessas aqui será a alternativa correta? Vamos ver? Letra C. Letra C, pessoal. A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se aos fatos anteriores, salvo ser decidido por sentença condenatória transitada em julgado. O que é que tá errado aí, hein? O que é que vocês acham que tá errado aí nessa letra C? A gente tava atrás da incorreta. Essa aí é incorreta. O que é que tem de errado aí? Precisei fazer aqui dar um F5. O que é que vocês acham, gente? Ó, lei posterior que de qualquer forma favorece ao agente, o que é isso? Lei mais benéfica, né? Aplica-se aos fatos anteriores,
salvo se determinado, se decidido por sentença condenatória transitada em julgado, essa ressalva, pessoal, não se aplica, certo? É a regra do que? Do reformatio legis in melius, certo? Não existe essa ressalva que, feita por sentença, ela não produz esse tipo de efeito, tá certo? Então, a lei, ela vai retroagir em benefício sempre, tá certo? A não ser, certo, naqueles casos assim bem pontuais, como é o caso, por exemplo, da súmula 711 do STJ, certo? Novatio legis in melius, certo? Ela vai ser aplicada mesmo depois do trânsito em julgado, tá certo? Dúvidas? Tá aqui os nossos comentários para você dar uma olhadinha. Vamos para a próxima? Questão 2. Banca FGV, concurso técnico de gestão administrativa, advogado. Assembleia Legislativa do Maranhão. Caio caminha pelas ruas de um estado estrangeiro quando é surpreendido por Tício, brasileiro, que lhe desfere diversas ofensas, incluindo uma cusparada no rosto. O delito de injúria real é fato típico e ilícito em ambos os países. A respeito do caso relatado, é correto afirmar que: alternativa A, se Caio também for brasileiro, caberá a aplicação da lei brasileira aos fatos ocorridos no exterior. A ação penal será pública incondicionada, por se tratar de injúria real. B. A lei brasileira é aplicável ao caso, desde que Tício retorne ao Brasil, independentemente de ter havido ou não persecução penal na origem. C. Ainda que Tício retorne ao Brasil, a lei brasileira não é aplicável ao caso, por se tratar de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira. D. Se o fato tivesse ocorrido no Brasil, envolvendo estrangeiros, o Brasil não poderia reconhecer a aplicação da lei penal estrangeira ao fato ocorrido no território nacional. E. A hipótese é de extraterritorialidade condicionada, bastando que Tício retorne ao Brasil e que Caio ajuize a ação competente, queixa-crime, para que haja aplicação da lei penal brasileira. A, B, C, D ou E. Vamos criar aqui um palpite para ver se agora o pessoal participa. A, Esperando. B, C, D e E. Um minutinho para vocês pensarem. Valendo! Já coisa triste. Tempo esgotado. Vamos ver se houve votação. Tivemos uma votação. Opa! Alguém achou que era a letra E. A hipótese de extraterritorialidade condicionada, bastando que Tício retorne ao Brasil e que caia juiz competente queixa-crime para que haja aplicação da lei penal brasileira. Gente, FGV, como sempre, ela não decepciona em questão de complexidade e detalhes mínimos das questões que ela formula, certo? E aqui não foi diferente. O correto é a letra C.
Vamos entender o porquê? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um caso de extraterritorialidade condicionada, certo? O que é a extraterritorialidade condicionada? São as hipóteses de crimes cometidos por brasileiro no exterior, certo? Onde eles podem vir a ser o quê? Punidos aqui em território brasileiro, certo? A gente chama de condicionada por quê? Porque existem algumas condições para que essa punição se cumpra, tá certo? Quais são essas condições? A gente colocou aqui no nosso comentário. Vamos ver se esse caso aí cumpre todas as condições? Porque para que haja a punição, todas as condições, ó, cumulativamente, precisam ser cumpridas. Tá certo? Primeiro, o agente ingressa em território nacional. Tudo bem. Algumas alternativas disseram que quando ele ingressasse, como é o caso da letra E, né? Quando ele ingressasse, poderia ser punido. Ok. O fato também seja punível no país onde foi praticado. Beleza. No enunciado da questão dizia que em ambos os países o fato era considerado crime. Beleza. O crime praticado precisa fazer parte do rol dos crimes entre os quais a lei brasileira autoriza a extradição. Se você for lá na lei da extradição, certo? Você vai ver que esse crime faz parte do rol. Tranquilo. O agente não pode ter sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro. Não fala que foi nem que não foi. De boas. A pena do crime precisa ser privativa de liberdade e não inferior a 2 anos. Aí você vai lá no artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal e você vai procurar o quê? Você vai procurar injúria real. E você vai ver que essa pena ela é punível com detenção, certo? E é de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência, certo? Foi interessante a questão ela ter colocado que foi uma cusparada, certo? Por quê? Porque nesse caso aqui, se ele tivesse tido assim uma agressão, um murro, alguma coisa assim, uma lesão corporal, certo? As penas elas iriam se acumular e aí poderia sim ultrapassar os 2 anos, certo? E não foi esse o caso, certo? Então a cusparada, embora realmente seja o suficiente para configurar aí uma injúria real, certo? Não é uma agressão, não é como é que se diz? Não é uma lesão corporal, certo? Não causa lesão corporal, ficando apenas no campo da injúria real, certo? Então veja que mesmo que a pessoa pegue a pena máxima, ela só vai ter o quê? 1 ano. Além do que, a pena é de detenção, não é privativa de liberdade, certo? Então, faltando esse requisito aqui, certo? A gente não pode aplicar a extraterritorialidade condicionada, tá certo? Então, veja como a questão é detalhista, viu, pessoal? FGV é FGV, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que é que diz aqui a letra C? Ainda que Tício retorne ao Brasil, a lei brasileira não é aplicável no caso, por se tratar de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, exatamente. Certo? E a regra da extraterritorialidade diz que para você aplicar a extraterritorialidade, tem que ser uma pena privativa de liberdade e que não seja inferior a 2 anos. E nesse caso aqui é. Tá bom? Então não cumpre esse requisito, não pode ser aplicado. Beleza? Dúvidas? Não? Vamos lá. Próxima. Questão 3. FG e o concurso é conciliador do TJ da Bahia, lá da casa do nosso amigo Leleco, que por sinal não estou vendo por aqui, estou sentindo falta dele.
Petrônio, eu adoro esses nomes da FGV, né? A FGV tem uma criatividade imensa para fazer o que é isso. Restaurante temático de Kamen Rider. Que massa. A FGV tem uma criatividade imensa, né, para fazer esses nomes esquisitos. Petrônio foi condenado definitivamente às penas de 4 anos de reclusão e 10 dias multa em razão da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, houve a edição da Lei XYZ, que deixou de considerar o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena no delito de roubo. Nesse cenário, é correto afirmar que a nova legislação A. não retroagirá, considerando que a retroatividade da lei penal se restringe às hipóteses de abolitio criminis, quando a lei não for mais considerada o fato como criminoso. B. retroagirá desde que a lei entre em vigor antes do início do cumprimento da pena. C. não retroagirá considerando o princípio da irretroatividade da lei penal. D. retroagirá considerando que a nova lei é benéfica ao acusado. E letra E. não retroagirá considerando que a lei não prejudicará a coisa julgada. A, B, C, D ou E. Vamos criar o palpite e você poderá apostar os seus pontos. Vamos lá. 1 minutinho. Valendo! Foi? Foi. Rapidinho, rapidinho. Oi. Line. Tcharam. Pessoal, tempo esgotado. Vamos lá, vamos ver aqui. Tivemos aqui um voto na letra D. A lei não retroagirá considerando que a nova lei é mais benéfica ao acusado. Será? Será que é simples assim? Vamos ver? E é. Não é a D? É a D. Uhul! Gente, deixa eu ensinar aqui um macete para vocês, certo? A regra é que a lei penal ela retroage em benefício do réu, tá certo? Geralmente não existe condição para a lei penal retroagir em benefício, certo? Só existe uma hipótese em que a lei penal ela não vai retroagir em benefício, que é o caso trazido pela súmula 711 do STF, perdão, certo? Que é o caso, certo, do crime continuado ou do crime permanente, que é aquele crime, certo, que se estende em um determinado lapso temporal, certo? Se no momento da mudança de lei, tá? Escutem bem, no momento da mudança de lei, certo? O crime ainda estiver em execução, tá certo? Você vai aplicar a pena mais grave para o réu. Essa é a hipótese, certo? A regra é essa. Durante o crime continuado e durante o crime permanente, certo? Se durante no momento da mudança de lei, da vigência de lei, esse crime ainda esteja em execução, você aplica a pena mais grave, certo? Ou seja, eu estou dizendo que você aplica a pena mais grave. A lei ela pode ou não retroagir, dependendo de como foi a mudança da lei, certo? Você vai aplicar a mais grave. Esse é o entendimento do STF, tá bom? Agora, não sendo isso, é simplesmente assim.
a lei ela retroage, certo? Considerando que essa nova lei ela trouxe uma condição mais benéfica para o acusado, certo? Pode ser inclusive caso aí talvez de revisão criminal, certo? Ou então de aplicação de uma circunstância atenuante que não foi imposta durante o processo, justamente por causa de ela não existir na lei na época do julgamento, tá certo? Então tá aqui os nossos comentários. Lembrem-se da súmula 711 do STF, tá, pessoal? Dúvidas? Vamos para a próxima. Questão de número 4. Banca Selecom, Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Lucas do Rio, Mato Grosso. Lee foi condenado pela prática de diversos crimes ocorridos no Brasil. Ao final do processo, para eximir-se da pena, comprovou sua nacionalidade italiana, tendo o seu requerimento de absolvição por tal motivo sido indeferido. Nos termos do Código Penal, a aplicação da lei brasileira, no caso decorrente da incidência do princípio da alternativa A, diplomacia, B, adequação, C, averiguação e D, territorialidade. A, B, C ou D? Vamos lá. Questão 4. Valendo! Ok, ok. Não tivemos participação dessa vez. E agora, gente? Lee, estrangeiro, né? Cometeu o crime aqui no Brasil e disse assim: não, mas eu sou italiano, não posso ser punido pela lei brasileira, né? Acho que é territorialidade. E aí acabou que ele jogou essa e a justiça brasileira nem ligou, certo? Dizendo que não valia. Aí, com base em que a justiça brasileira indeferiu o pedido de Lee? Qual foi, Joyce? Territorialidade. Será? Será que foi a territorialidade? Sei não. Foi, pessoal. Uhul! Territorialidade. Muito bem, Joyce. Pena que você não conseguiu marcar a tempo. É porque eu tava respondendo a Aline. Pois bem, pessoal, o princípio da territorialidade é o princípio básico, primordial, certo? Da aplicação da lei penal no espaço, certo? Então, qualquer crime cometido aqui em território brasileiro, seja por estrangeiro, seja por brasileiro, seja contra estrangeiro, seja contra brasileiro, seja por causa de bem brasileiro ou bem estrangeiro, não interessa, certo? O crime ele vai ser punido pela lei penal brasileira. Há exceções, professor? Há, certo? Mas essas exceções elas são pontuais, certo? E por mais pleonasmo que seja, excepcionais, certo? Isso aí são os casos que, por exemplo, a própria lei brasileira ela deixa, né, de ser aplicada por opção, né? Está no artigo 5º, quinto ou quarto, não me lembro. Deixa eu ver aqui nos comentários. Artigo 5º, certo? Que ele fala que quando o Brasil ele deixa, né, por causa de um tratado internacional, alguma coisa assim, de aplicar a lei brasileira nesses tipos de situação, certo? Aí ele deixa
ele por opção não aplica a pena, tá certo? Mas são casos assim bem excepcionais, certo? Que inclusive nas nossas aulas a gente nem trouxe a baila para ver, certo? Realmente não costuma cair essas exceções. Cai mais nas provas que cai direito internacional, tá? Por exemplo, eu acredito que deve ter caído bastante essas exceções no concurso que teve aí para embaixada, certo? Para o concurso chega, como é o nome? De embaixador, tá certo? Que foi inclusive um concurso muito bom, tá, pessoal? Salário muito alto, tá certo? Então é isso, galera. Próxima questão. Questão 5, a banca é a Selecom. Novamente, o guarda municipal da prefeitura de Lucas do Rio Verde, Chum, foi acusado de cometer crimes descritos em determinada lei da época dos fatos e, por força das provas apresentadas, foi condenado. Posteriormente, surgiu uma nova lei que não considerou os fatos da época como caracterizadores de crime. Nos termos do Código Penal, a lei posterior pode retroagir para: A. Endurecer a execução penal. B. Prejudicar o acusado. C. Beneficiar o réu. E D. Majorar as penas. A, B, C ou D? Questão 5, a última desse bloco. A, B, C e D. Um minutinho, valendo! Tempo esgotado, vamos ver. Olha só, temos aí um voto na letra C, beneficiar o réu. De novo, será? Beneficiar o réu, muito bem. Gente, olhe, não tenham dúvidas, tá? Não sendo o caso da súmula 711, certo? Que a gente precisa estudar bem, conhecer bem, entender bem como é que ela se aplica, certo? A lei ela vai retroagir para benefício do réu, certo? Não tem o que fazer, não tem discussão. Não tenho medo, certo? Lei penal retroage em benefício, certo? Essa questão é muito simples, certo? Essas questões assim, elas costumam cair bastante, certo? Nos concursos públicos para polícia, para guarda municipal, corpo de bombeiros, essas coisas, tá, gente? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, certo? E não são questões difíceis, são questões simples, certo? Elas são tão fáceis que às vezes você pensa que tem uma pegadinha sobre elas, mas não tem. É só isso mesmo, tá bom? Gente, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco de questões, tá certo? Vamos fazer aqui uma rápida pausa, um breve intervalo, 5 minutinhos, tá? Para vocês aí chegarem, revisarem, verem aí o material de vocês, pegarem uma aguinha e nós vamos recomeçar daqui a pouquinho com mais 5 questões, tá bom? Voltamos já.
Vamos lá, pessoal, vamos lá, segundo bloco. Segundo bloco das questões, e vamos começar logo com essa que é a banca Quadrix. O concurso para advogado do CRM Minas Gerais. Com relação à aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. A. Não há crime sem lei penal anterior que o defina, mas a pena independe de prévia combinação legal. B. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. C. Não há crime sem lei anterior que o defina, mas a pena pode ser criada pelo juiz competente de acordo com as particularidades do caso. D. Os crimes podem ser estabelecidos pelo juiz de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal de 88, mas a pena depende de prévia combinação legal. E. Os crimes podem ser estabelecidos pelo juiz de acordo com os princípios estabelecidos nos tratados de direitos humanos e a pena independe de prévia combinação legal. A, B, C, D ou E. Vamos lá? Vamos criar nosso palpite? Questão 6. A, B, C, D e E. Um minutinho, valendo. Dá tempo? Dá tempo? Dá. Vamos lá. Deu tempo já? Muito bem. Letra B. Não há crime sem lei anterior que o define e não há pena sem prévia combinação legal. Será? Sei não, eu chutei. Chutou? Chutei. Vamos ver agora se você marcou então um gol, né? Gol! Muito bem, Joyce. Acertou. Gente, essa questão aqui é letra de lei, tá, pessoal? Isso aqui tá na Constituição. Artigo 5º, inciso 39. E também Código Penal, artigo 1º. A redação, inclusive, é a mesma, certo? Esse aqui é o quê? É o princípio da anterioridade da lei penal, certo? Não pode haver crime sem lei anterior que defina, certo? E não pode haver pena sem prévia combinação legal, tá certo? Eu sempre digo a vocês, pessoal, leiam a lei, certo? Acostumem-se com a letra da lei, certo? Porque a letra da lei vai trazer aí a resposta correta para vocês, certo? É muito importante, toda vez que a gente passar para vocês algum tipo de dispositivo legal, você dá aquela lida, você dá aquela olhada, certo? Por quê? Porque aquilo ali você vai se acostumar com aquela redação, tá bom? E você se acostumando com a redação, você vai acertar a questão, certo? Então, gente, tá aí, questãozinha super fácil da Quadrix, certo? Vamos agora para a de número 7. A banca FEPESE 2019, agente penitenciário da DEAP Santa Catarina. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: A. O crime somente será considerado praticado quando evidenciado seu resultado. B. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo crime,
quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. C. A lei nova deixa de considerar determinado fato como crime, deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos serviços penais da condenação já em fase de cumprimento. D. Expirado o prazo da lei excepcional ou temporária, cessarão imediatamente os seus efeitos, não podendo mais ser aplicada a nenhum caso, mesmo que ocorrido durante seu prazo de vigência. E letra E. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que nova lei venha a beneficiar o condenado. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 6. Questão 7, né? A, B, C, D e E. Um minutinho na tela, valendo! Ok, pessoal, tempo esgotado. Tivemos aí uma pessoa na letra B de bola. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta pelo Brasil pelo mesmo crime, quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. Será? Sei não. Joyce, você hoje está... Não, isso aí eu acho que você falou alguma coisa sobre isso. Falei, claro. Foi o tema da aula. Então eu tava prestando atenção na sua aula enquanto eu tava fazendo outras coisas. Olha só, gente. Você Essa... sabe que é assim que eu aprendo? É, Fazendo alguma coisa e ouvindo? é. Viu, gente? Fica a dica Ó, eu aí. tô aprendendo. Fica a dica aí, viu, pessoal? Daqui a pouco eu posso fazer esse concurso aí. Vocês podem fazer essa experiência, né? Fazer, de repente você faz alguma atividade manual, alguma coisa assim, e fica ouvindo, certo? Uma videoaula para ver se vocês conseguem memorizar, tá? Fica a dica, dicas preciosas. Eu sempre digo, procure a sua forma de estudar, certo? Procure aquilo que dá certo para você, tá bom? Gente, onde é que está isso no Código Penal? Artigo 8º, certo? E o que é que significa? Significa dizer o seguinte: quando o brasileiro ele cumpre pena no estrangeiro, certo? Isso reflete na pena que ele vai cumprir no Brasil, tá? No caso de extraterritorialidade condicional, evidentemente, certo? E aí, se essa pena ela for idêntica à pena do Brasil, a pena ela vai ser o quê? Computada. Computada, pessoal, é outro nome para ser descontado, tá certo? Então aí, se ele teve aí 5 anos de cumprimento lá no exterior, vai ser descontado esses 5 anos aqui no Brasil, certo? Aí, se ela for diversa, ou seja, diferente da pena do Brasil, ela vai ser o quê? Atenuada, certo? Aí tem que ser feito, o juiz vai fazer uma adaptação, certo? E vai reduzir a pena que a pessoa vai cumprir aqui no Brasil, tá certo? Lembrem-se, pessoal, pena idêntica, a pessoa vai ter a pena o quê? Computada. Pena diversa, a pessoa vai ter o quê? Atenuada. Tá bom? Dúvidas?
Vamos para a próxima. Olha só, essa foi da prova que eu fiz. E eu acho que eu errei quando eu fiz a prova. Quem dera tivesse dado essa aula antes da prova de técnico judiciário. Hoje eu estaria com 40 pontos, né? Aliás, eu quero comunicar ao pessoal aqui que fez a prova de técnico, viu? Que já saiu a recorreção da FGV, certo? Teve um problema aí numa questão e eles ficaram de recorrigir as objetivas, tá bom? Então, dê uma olhadinha lá no site da FGV e veja em que posição você ficou, tá bom? Mas vamos lá. 2023 FGV Técnico Judiciário daqui do TJ Rio Grande do Norte. No dia 30 de março de 2023, em Natal, Rio Grande do Norte, após uma discussão num bar, João efetuou 3 disparos de arma de fogo em desfavor de Caio. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital em Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Após permanecer internado em uma unidade de tratamento intensivo, Caio veio a óbito no dia 7 de abril de 2023. Nesse cenário, à luz das disposições do Código Penal quanto ao tempo e o lugar do crime, considera praticado o crime no dia A. 30 de março de 2023, data dos disparos da arma de fogo, e no dia 7 de abril de 2023, data do óbito. O lugar do crime, por sua vez, engloba Natal e Monte Alegre. B. 7 de abril, mesmo que os disparos da arma de fogo tenham ocorrido em data diversa. O lugar do crime, por sua vez, engloba Natal e Monte Alegre. C. 30 de março, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa, e o lugar do crime, por sua vez, engloba Natal e Monte Alegre. D. 30 de março, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa, e o lugar do crime, por sua vez, é Monte Alegre. E. 30 de março, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa, e o lugar é Natal. Vamos lá. A, B, C, D ou E. Questão 8. Abra aí, quero. Ah, já sabe, né? Sim, você já avisou que sua pontuação subiu no TJ? Sim, minha pontuação subiu, viu, gente? No TJ de 38 para 39. Depois eu vou ver se isso vai refletir na classificação. Valendo! Acho que foi. Foi. Ai, droga. Fui fechar a janela, fechei a sua sem querer. Deixa eu abrir de novo. Será que você acertou? Sei. Vamos ver? Deixa eu ver aqui, já acabou o tempo. Acabou agora, nesse minuto. Pronto. E aí, pessoal? Letra E. Será? Será que você acertou, Joyce? Será que eu acertei minha terceira hoje? Será? Não foi dessa vez. Pessoal, ó, lembrem-se, o tempo do crime é o momento em que a pessoa comete a ação ou omissão, tá Mas não certo? foi isso que eu marquei, não? Sim, nessa aí você acertou. Só que o local do crime é a teoria mista. Então é considerado o local do crime tanto o local da ação quanto o local do resultado. Então, tanto Natal quanto Monte Alegre são considerados local do crime. Agora, o tempo é somente o momento do disparo. Tá, pessoal? Tá aqui, ó. Ó, artigo 4º do Código Penal, certo? Local do crime é teoria mista ou teoria da ubiquidade, que é a teoria da atividade mais a teoria do resultado. O tempo é só a teoria da atividade. Tá certo? Dúvidas?
Nenhuma? Vamos para a próxima. Mais uma da mesma prova, lá de técnico judiciário. A mesma que eu fiz. Nem lembro se eu acertei essa, mas vamos lá. João, brasileiro nato, cometeu crime de homicídio nos Estados Unidos da América, tendo logrado se evadir para a Holanda. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, para que João responda no Brasil pelo crime perpetrado, será necessário que: A. Entre no território nacional ou tenha representante legal constituído, que o fato seja punível nos Estados Unidos da América, que o crime perpetrado seja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, não ter João cumprido pena no estrangeiro e não está extinta a punibilidade segundo a lei brasileira. Registre-se que, em caso de absolvição no exterior, a jurisdição brasileira não estará vinculada em razão da soberania do Brasil. B. Entre no território nacional ou tenha representante legal constituído. Que o fato também seja punido nos Estados Unidos da América. Que o crime praticado esteja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro. Não ter sido João perdoado no estrangeiro. E não está extinta a punibilidade segundo a lei brasileira. C. Entre no território nacional, que o fato seja punível nos Estados Unidos da América, que o crime meu Deus do céu, praticado esteja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro e não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. D. Entre no território nacional, que o fato também não seja punível nos Estados Unidos, não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, e que, pedida a extradição, esta tenha sido negada pelas autoridades brasileiras competentes. E entre no território nacional, que o fato também seja punível nos Estados Unidos da América, que o crime perpetrado esteja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro e não está extinta a punibilidade segundo a lei brasileira. A, B, C, D ou E. Questãozinha complicada, viu? E essa aqui nem estava no começo da prova, viu? Eita. A gente já cansado, certo? Aí vem uma questão dessa. Palpite na tela, valendo!
Ok, ok. Vamos ver agora. Letra D. Entre no território nacional, que o fato também seja punível nos Estados Unidos da América, não ter sido João absolvido, cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro, não está extinta punibilidades, segundo a lei mais favorável, e que, pedida a extradição, esta tenha sido negada pelas autoridades brasileiras competentes. Será? Gente, isso aqui é o caso quê? É o caso de extraterritorialidade condicionada, certo? E as alternativas aqui, elas falam o rol dos requisitos, das condições da extraterritorialidade, tá certo? E a única que está correta é a letra C. C? Sério? C, tá certo? O que é que tá errado aqui na letra D? Vamos Não ver? sei. Ó, letra D. Entre no território nacional, beleza. Aliás, aqui você já percebe que a letra A e a letra B estão erradas, certo? Porque não adianta o sujeito ter representante legal constituído no território nacional, certo? Isso aqui não faz diferença. Então A e B você já elimina. Fica o quê? C, D e E. Aí a gente vê aqui. O fato também seja punível nos Estados Unidos. Beleza, certo? As três, inclusive, repetem isso aí. Não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro. Tá bom. Isso aqui tem nas três. Não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Essa tá correta, certo? Só que a letra E não prevê isso aí. Essa extinção da punibilidade na letra E fala só sobre a lei brasileira. Então a letra E é eliminada. Essa questão da extradição não é requisito, Ah, certo? Aqui é requisito para outra coisa, tá certo? Não para a questão da extraterritorialidade. Então a letra C é que é a correta, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Nos comentários a gente listou quais são os requisitos, certo, para extraterritorialidade condicionada. O agente tem que ingressar no território nacional. O fato também tem que ser punível no país onde foi praticado. O crime praticado precisa fazer parte do rol dos crimes pelos quais a lei brasileira permite e autoriza a extradição. O agente não pode ter sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro. A pena precisa ser privativa de liberdade e não inferior a 2 anos. Nesse caso aí é homicídio, né? Se bem que a questão nem comentou sobre isso, mas só para constar, tá aí esse requisito. O autor do crime não pode ter sido perdoado ou tido a sua punibilidade extinta no estrangeiro. Tá bom? Então aí está. Dúvidas? Vamos para a próxima? A última deste bloco, questão de número 10. Ano 2023, a Banca FGV, concurso para fiscal de tributos estaduais da Cefaz, Mato Grosso. Para fins de incidência da lei brasileira, o Código Penal regulamenta o tempo e o lugar do crime. De acordo com o referido diploma normativo, assinale a alternativa correta. A lei brasileira é aplicável aos crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves públicas estrangeiras, quando atracada em porto ou em pouso em solo nacional. B. Para fins de aplicação da lei penal no tempo e no espaço, considera-se praticado o crime no lugar e no momento da ação e do resultado. C. A lei temporária é aplicada ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração, exceto se cessadas as circunstâncias em que a determinaram. D. As embarcações brasileiras de natureza pública ou privada que estejam em alto mar ou em mar territorial brasileiro são consideradas extinção do território nacional. E. O atentado à vida do presidente da República é caso de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, devendo o autor do fato ingressar em território nacional. A, B, C, D ou E? Vamos lá. Questão 10. A, B, C, D e E. Um minutinho. Valendo!
teve que dar um reload na página de novo. Veja se dá tempo. Não abriu aqui, Não abriu? mesmo eu dando reload. Oh, que pena. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Vamos ver se alguém chegou a dar o palpite. Ninguém. E aí, gente? Qual é? Qual que vocês acham? É. Essa aí tem, na minha opinião, existe aí um probleminha nessa questão. Depois eu vou comentar. É letra B? Será? Será que é a letra Não B? sei, tô chutando. Vamos ver? Letra D. 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 Letra D, minha gente, existe um probleminha, na minha opinião, né? Você pode entender de forma diferente, mas eu vou explicar porque é que eu acho que essa letra D, ela tá bem controversa, certo? Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Qual é a regra com relação às embarcações e também às aeronaves, certo? Nós temos dois tipos de duas regras, né? Uma para as embarcações públicas e privadas a serviço do governo, e outra para as embarcações mercantes e privadas. Privadas não a serviço do governo, né? As embarcações públicas e as privadas que estiverem a serviço do governo serão o quê? Extensão do território brasileiro em qualquer local onde elas se encontrem. Tá certo? Não importa onde elas estejam, elas serão extensão do território brasileiro. Certo? Já as privadas e as mercantes, certo? Elas só serão extensão do território brasileiro se elas estiverem em alto mar ou no território, no espaço aéreo do Brasil. Tá certo? Se essas embarcações ou aeronaves elas estiverem no espaço aéreo ou no território marítimo de outro estado-nação, certo? Se for privada ou mercante, ela não vai ser considerada extensão do território brasileiro. E aí, qual o problema dessa letra D aqui? Certo? Ela fala privada apenas, certo? Ela não especifica que essa embarcação privada está a serviço do governo brasileiro, certo? Então, se ela não está a serviço do governo brasileiro, significa dizer que ela não vai ser extensão do território brasileiro em qualquer local, tá certo? Já as de natureza pública, ela vai ser extensão do território em qualquer lugar, certo? Aí aqui ele fala o seguinte: estejam em alto mar ou em território brasileiro, certo? Serão consideradas extensão do território nacional, certo? Há um induzimento ao erro aqui, certo? Se bem que, estando em alto mar, as de natureza pública também são consideradas extensão do território, certo? Tanto como em mar territorial brasileiro. O que é alto mar, pessoal? Alto mar é o mar que não é de ninguém, é território de ninguém, certo? Não pertence a nenhuma nação, certo? Nesse ponto de vista, eu até acho, certo, que está correta a questão. Mas, de toda forma, eu fiz essa observação, certo? Só para a gente entender a diferença das duas regras, tá bom? Dúvidas?
Ok, pessoal? Vamos agora para mais um intervalo, certo? 5 minutinhos aí para encher meu copinho e a gente volta daqui a pouco. Voltamos já já. Vamos lá, pessoal, último bloco. Último bloco. Chega, chega, chega. Questão de número 11. A banca é do Instituto Access. O concurso para a Guarda Civil Metropolitano. Acho que temos duas questões desse concurso. Da Prefeitura de Ribeirão Preto, São Paulo. No caso de extraterritorialidade condicionada, a lei brasileira vai ser aplicada de forma subsidiária. Nos casos de crimes, estão previstos no inciso 2 do artigo 7º no Código Penal. 1. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. 2. Praticado por brasileiro. E 3. Praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Analise os itens acima e assinale. Se apenas 1 e 2 estiverem corretos, 1 e 3 corretos, 2 e 3 corretos, nenhum correto ou todos corretos. Vamos lá, vamos criar aqui o palpite.
Opa, nem enquete não. Palpite. Questão 11. A, B, C, D e E. Um minutinho. Valendo. Tempo esgotado. Vamos ver aqui se alguém chegou a dar o palpite. Temos um palpite. Letra B. 1 e 3. A 2 está incorreta? Será? Não se aplica extraterritorialidade condicionada se o crime for praticado por brasileiro? Será? Sei. Todas estão corretas. Sério? Aliás, a número 2 é a mais cobrada em concurso, né, pessoal? É o mais comum, tá certo? Então, letra E. Todas estão corretas, certo? Aqui nessa questão nem tem muito o que discutir, certo? Aqui está faltando só a alternativa que fala sobre as aeronaves e embarcações públicas, né, brasileiras ou privadas a serviço do governo, certo? Que aí podem ser, vai ser aplicada a lei brasileira onde quer que elas estejam, certo? Mesmo em território estrangeiro, tá bom? Então, cá está nossos comentários. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Agra. O ano 2023, uma da Consulplan, auditor de controle externo do TCM do Pará. Com relação ao Código Penal brasileiro e o tempo e o lugar do crime, assinale a alternativa correta. A. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão concomitantemente ao momento do resultado. B. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo, independentemente do local onde ocorreu o resultado. C. A lei é excepcional ou temporária, embora ocorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. D. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública no território brasileiro ou em alto mar, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. A, B, C ou D? Vamos aí criar nosso palpite. Vamos lá. Questão 12. A, B, C e D. Um minuto valendo.
Ok, ok. Tempo esgotado. Vamos ver aqui, letra D. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras, natureza pública, território brasileiro ou em alto mar, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada que se encontrarem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Será? Letra C, pessoal. Letra C. Letra C. Lei excepcional temporária, embora o decorrido período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Cadê? Onde é que está o erro da letra D? Ó, Cadê? vamos lá. Vamos ler de novo. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública no território brasileiro ou em alto mar, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se acharem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É em alto mar, é? Gente, o erro aqui é porque essa questão ela está de acordo com a letra da lei, certo? Públicas e privadas a serviço do governo é onde quer que se encontrem, não apenas em alto mar. Entendeu? Então a letra C é a correta, tá? Ó, certo? Aqui é bem capcioso, tá, pessoal? É uma questãozinha difícil. Bem detalhadinha. Beleza? Dúvidas? Vambora. Ano 2023, uma da CESP para a Guarda Municipal da Prefeitura de Boa Vista. RR é Roraima, né? Ou é Rondônia? Eu nunca sei. Enfim. A sucessão de leis penais no tempo pode gerar a abolitio criminis, extraterritorialidade, retroatividade em prejuízo do réu ou aplicação simultânea da lei anterior e da lei posterior, ainda que em prejuízo do réu. A, B, C ou D? Bora lá, criar o palpite. Questão 13. Um minuto valendo. Tempo esgotado. Vamos lá. Extraterritorialidade. Alguém marcou aqui. Será? Será? Gente, sucessão de leis é o quê? É quando nós temos uma lei valendo, vigente, né? E vem outra lei que a modifica, certo? O nome talvez vocês estranhem, mas não é nada diferente do que a gente estudou aqui, certo? Qual é o efeito da sucessão das leis? A extraterritorialidade não é gerada pela sucessão de leis. A extraterritorialidade é o quê? É a aplicação da lei fora do território brasileiro ou a aplicação da lei estrangeira dentro do nosso território, certo? Isso não é efeito da sucessão de leis. Sucessão de leis é o quê, minha gente? Abolitio criminis. Letra A, certo? Letra A. Quais são outros efeitos da sucessão de leis? Novatio legis in melius, né? Lei penal incriminadora, que aí é um efeito que é proibido, né, na realidade. Novatio legis impedius, que era a letra C,
né, retroatividade em prejuízo do réu, que não pode acontecer, certo? Mas não deixa de ser um efeito, tá? Esse efeito, essa letra C está errada porque esse efeito aqui é vedado pela nossa legislação, tá bom? Então tá aqui, ó. Dúvidas? Vamos para a próxima. Questão 14, Consulplan 2023, Conselheiro Substituto do TCM, Pará. Conforme as disposições do Código Penal Pátrio, acerca da aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, ainda que não tenha sido pedida a extradição. B. A lei cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas. C. A lei estrangeira, quando aplicada da lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para sujeitar o condenado à medida de segurança. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontrem. A, B, C ou D. Bora lá. Questão 14, a penúltima de hoje, hein? Um minutinho, valendo. Essa tá complicada. Leia direitinho. Vou chutar. Chute. Ok, tempo esgotado. Vamos lá. O que é que temos? Letra B. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas. A regra é essa? Será? Não sei. Não, letra C. Gente, quando a pena é idêntica, existe o quê? Cômputo da pena. A pena é computada, não atenuada, certo? Se for distinta, diferente, certo? Aí é que a pena é atenuada, tá certo? Ó, sentença estrangeira, quando aplicada por lei brasileira, produz à espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para sujeitar o condenado à medida de segurança, certo? Ó, lei penal brasileira aplica-se também no crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, ainda que não tenha sido pedida extradição. Não, certo? Tá aqui, ó. É a extraterritorialidade condicionada, certo? Aqui essa letra A está errada, porque esse aqui não é a questão do requisito da extraterritorialidade, certo? A verdade é que o crime ele precisa constar no rol dos crimes praticados, certo? Na lei que a lei autoriza a extradição, tá certo? Letra B está errada por causa da questão do cômputo e não do cômputo, meu Deus, não da atenuação. Letra C está correta, está de acordo com o artigo 9º, inciso 2º, certo? Do Código Penal. E letra D está errada, certo? Aeronaves e embarcações mercantes ou privadas, elas não são consideradas extensão do território brasileiro, certo? Quando em território estrangeiro, tá bom? Dúvidas? Vamos para a última. CESP, certo ou errado?
Analista judiciário, especialidade em Direito, do TJ Espírito Santo. De acordo com o princípio da bagatela imprópria, julgue o item que se segue. No caso dos crimes continuados, aplica-se a lei mais severa, ainda que posterior à cessação da continuidade, haja vista se tratar da ficção jurídica. Certo ou errado? Bora lá. Certo ou errado? Um minutinho só, valendo. Tô no maior chute. Chute. 50% aí. Tempo esgotado. Certo? Está errado. Gente, essa questão aqui, pessoal, ela trata na realidade da súmula 711, certo? Do STF. E onde é que está o erro nela aqui? Olha só. Nos crimes continuados, aplica-se a lei mais severa, ok, ainda que posterior à cessação da continuidade. O que é que ele está dizendo aqui? O crime continuado terminou, né? Foi executado, e aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar a lei mais severa? Não, certo? A súmula 711, ela diz o seguinte, que a lei mais severa, ela vai ser aplicada desde que haja a mudança de lei durante, certo, o crime continuado, e não após a cessação da continuidade. Tá certo? Então o erro está aqui, certo? Ó, cuidado, tá certo? Dúvidas? Nenhuma? Muito bem, pessoal. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, certo? Lembrando, tá, galera, que essa aula ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube, tá? Para quem ainda não tem a Twitch, né, para poder ver quantas vezes quiser, certo? E se você está acompanhando aí essa aula gravada no YouTube, certo? Entre no nosso canal da Twitch, certo? Para você poder participar ativamente das nossas lives, porque no YouTube a gente só coloca a aula gravada, tá? A live, ela não vai funcionar, a gente não faz live, transmissão simultânea no YouTube, tá? Somente na Twitch, ok? Então, se você quiser acompanhar, inclusive também as nossas aulas expositivas, elas não vão para o YouTube, certo? Só as aulas de resolução de questão. Tá? Então, para você não ficar para trás aí no estudo, entra na Twitch, faz aí tua continha na Twitch, certo? E acompanha nossas aulas, beleza? Segunda-feira, vamos de gameplay, para a gente descansar um pouquinho e se preparar, porque próxima semana nós vamos ter o quê? Vamos ter direito processual penal, certo, gente? Aguarda aí que tem muita novidade semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Bye, bye.